Amável ouvinte, o título da nossa palavra de hoje é Esse Estranho Jesus. Na década de 1950, ouvi o hino 72 do Inário Salmos e Hinos, que tem por início a pergunta: quem é esse estranho infante? Tocado pelos violinistas Reverendo Cléo César, na ocasião aspirante ao ministério, Natanael Boechat e Erasmo Leitão, acompanhados pela organista Dulce Barcelos, isso na Igreja Presbiteriana de Campos, Rio de Janeiro. Fiquei tão impressionado que jamais me esqueci daquele momento. O vocábulo estranho tem uma extensão muito grande. Pode ser extraordinário, mas também pode ser esquisito, impróprio e até desconhecido. Jesus é estranho para muita gente no sentido de esquisito, impróprio e até desconhecido. Exemplos: na igreja de Satanás, fundada no século passado em São Francisco, na Califórnia, e que rapidamente se espalhou pelo mundo afora, hoje no Brasil já há muito tempo, em tal igreja, Jesus é completamente estranho no pior sentido possível. No carnaval passado aqui no Brasil, o Jesus zombado e até arrastado foi tão ridículo quanto os atores que o apresentaram responderão diante de Deus pelas cenas produzidas. Em todos os dias, a ausência de citação do nome de Jesus por parte dos pregadores, até mesmo evangélicos, é de grave estranheza. Se o evangelho que pregamos é de Jesus, penso que o nome dele precisa ser citado. Tenho ouvido muitas pregações que nem referência fazem a Jesus. Não justifica dizer que é do Antigo Testamento. Se a pregação é da Bíblia, ou menciona o nome de Jesus, ou não é pregação cristã. O proclamador cristão expõe a palavra de Deus, iluminada pelo Espírito Santo, com a presença de Jesus. Devo seguir atentamente a instrução de um professor de homilética que disse: feito o seu sermão, faça uma leitura dele bem cuidadosa. Se Jesus não for o centro dele, rasgue-o em 1000 pedaços e faça outro antes de pregar. Leve para o púlpito a pessoa de Cristo. Seja o seu sermão de qualquer texto da Bíblia, pois onde não está o Filho, não está o Pai. Ouvi certa vez um pregador apresentar um enorme sermão com bastante filosofia, sociologia, história e até teologia, mas Jesus mesmo ficou de lado. São muitas as vezes quando o pregador nem percebe isso, mas tem ocorrido com frequência. Insisto, se a palavra é de Deus, o Filho tem de estar presente. O evangelista João, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 23, declara: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Nesta mesma linha de observação, tenho notado muitos e muitos hinos sem a presença de Jesus. Num congresso, ouvi a apresentação de uns 10 hinos cujos autores nunca são mencionados. Só em 2 deles foi citado o nome de Jesus. Se é hinologia cristã, Jesus está muito estranho ali, naquela série de hinos que eu ouvi. Ausente mesmo. Senhores compositores, falem de Jesus em suas composições de hinos. Uma pergunta: por que Moody, o grande pregador, amava o hino de autoria de Will Lamartine Thompson, Manso e suave Jesus nos chamando? É porque no fim de suas pregações,
apresentando Jesus, o nosso Salvador, ele mandava cantar esse hino e convidava seus ouvintes a seguir Jesus. É muito importante o nome de Jesus nos hinos. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 8 a 11, o apóstolo Paulo, sobre Jesus, declarou: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Torna-se urgentemente necessário que Jesus, o Filho do Deus vivo, seja visto em nós, seja proclamado por nós, seja entoado por nós, e que os nossos lábios não cessem de testemunhar desse grande privilégio, mostrando ao mundo que esse estranho Jesus, ainda desconhecido por muitos, possa se tornar autêntico, não somente em nós, mas também nos nossos ouvintes. Seja a nossa oração no sentido de rogar a Deus as luzes necessárias para que levemos ao mundo Jesus, a verdadeira luz do mundo. E é em nome dele que oramos. Amém.